Olá, pessoal. Aqui é o professor Rafael Barros falando. Vamos a mais uma aulinha de física, tá? Hoje, geradores elétricos. Vamos entender como é que funciona, qual é a equação que descreve o comportamento desse gerador, o que é um gerador, na verdade, né? Então, eu vou compartilhar aqui meu PowerPoint com vocês, para a gente começar a falar desses elementos do circuito, que são os geradores. Então, olha, os geradores elétricos, né? O que são os geradores elétricos? Os nossos geradores elétricos são aqueles elementos capazes de transformar qualquer tipo de energia em energia elétrica. Um exemplo de geradores elétricos: uma pilha. A pilha funciona como sendo um gerador elétrico. Ela consegue transformar a energia química em energia elétrica, tá? Então, a partir de agora, a gente não vai mais desprezar a resistência interna desse gerador. Até então, né, lá na primeira lei de Newton, a gente trabalhou com geradores ideais. A gente criava circuitos com geradores ideais, que são aqueles geradores que não têm resistência interna. Tem a resistência interna desprezível. Então, o que acontece aqui? A corrente elétrica entra por um polo, é o polo negativo, né, o polo de menor potencial elétrico, e sai pelo polo de maior potencial elétrico, passando por essa resistência aqui. Essa resistência interna, né, esse Rzinho, ele é chamado de resistência interna do gerador. Então, a partir de agora, o teu gerador, ele não lança no circuito tudo que ele produz. A partir de agora, como ele é um gerador real, ele vai produzir uma determinada voltagem, né, vai gerar uma determinada voltagem, vai perder uma parte dela dentro do próprio gerador para essa resistência interna e vai jogar no circuito somente uma parte do total que ele produziu. Vamos supor que você tem aqui uma pilha que tenha uma força eletromotriz de 6 volts. Então, são 6 volts. É tudo que ela produz. É a nossa força eletromotriz. Só que ela joga no circuito somente 4 volts. Ora, se ela produz 6 e está jogando no circuito 4, é porque ela perdeu alguma coisa no meio do caminho. E ela perdeu para quem? Para a resistência interna, que é a resistência do próprio material do qual a pilha é feita. Então, está aqui a ilustração. Ó. A corrente entra, passa pela resistência interna e sai do outro lado. Tá? Ela tem uma perda dentro dela mesmo. Como é que eu vou caracterizar o meu gerador? Tá? Ele depende de duas coisas. Ele depende da força eletromotriz e da resistência interna. Né? Essas duas grandezas caracterizam o teu gerador. Então, dependendo da força eletromotriz e da resistência interna, você tem um gerador com características diferentes. A função desse gerador é acelerar a carga elétrica para que ela ganhe energia e saia do outro lado com uma energia maior. Ela entra pelo polo negativo, né, o polo de menor potencial elétrico, e sai pelo polo positivo, que é o polo de maior potencial elétrico. E essas duas grandezas vão ser utilizadas para escrever a equação do nosso gerador. Então, olha a equação dele aqui. Ó. Esse U eu estou chamando de DDP nos terminais do gerador. É o que ele vai lançar no circuito. Né? É a voltagem, é a parte útil da voltagem dele. É a potência útil. Né? Isso aqui vai entrar no cálculo da potência útil. É o que ele realmente vai utilizar no circuito, que é dado em volts, né? DDP. Eu tenho a força eletromotriz, que eu chamei de epsilon. Vai ser dado em volts também. A resistência interna em ohms e a corrente que passa por ele em amperes. Então, eu criei aqui um circuito onde eu tenho o meu gerador e aqui embaixo uma lâmpada, que é a resistência desse circuito. O circuito está aberto. Quando eu fechar essa chave CH, eu vou estabelecer uma corrente elétrica nesse circuito. Então, o que essa lâmpada vai receber? Ela não vai receber tudo que ele está produzindo. Ela não vai receber a força eletromotriz. Ela vai receber
uma parte da força eletromotriz, que eu estou chamando justamente de U. Ela vai receber U. Olha, eu posso entender assim, olha, o meu gerador. Tudo que ele produz. E aí, dentro dele, eu tenho uma perda de potencial, né? uma queda de potencial, que é o Rzinho I. E esse cara aqui é o U. Então, esse meu E, né, minha força eletromotriz, ele corresponde ao que eu lancei no circuito, mais o que eu perdi dentro do próprio gerador. Tá aqui. O esquema prático. Né? O que eu utilizo e a parte que eu perdi dentro do próprio gerador. A soma dessas duas coisas vai me dar a DDP total do meu gerador. Um exemplo aqui, olha. Vou fazer um exemplo rápido, só para você entender o que está acontecendo aqui. Deixa eu tirar minha imagem daqui. Ó, na questão ele fala assim, o gerador elétrico é um dispositivo que fornece energia às cargas elementares. Os elétrons estão circulando no meu circuito, né? Para que essas se mantenham circulando. Então, o que acontece? As cargas chegam desaceleradas, né? No meu gerador, ele acelera a carga e devolve para o circuito. Com isso, ele aumenta a energia do meu circuito. Considerando-se um gerador elétrico que possui FEM, a gente vai ouvir muito falar dessa FEM. Essa FEM é a força eletromotriz, é a voltagem total que ele produz. Então, aqui, ó, a minha força eletromotriz, 40 volts, e a resistência interna, 5 ohms. E ele fala, as afirmativas corretas são... Agora, quais são as afirmativas corretas? Número 1, a intensidade da corrente elétrica de curto-circuito é igual a A. Eu vou explicar para vocês o que é a corrente elétrica de curto-circuito, tá bom? Número 2, a tensão nos terminais, quando atravessado por uma corrente elétrica de intensidade 2 amperes, é U igual a 20 volts. E na número 3, a corrente elétrica que atravessa o meu circuito é de 5,6 amperes, quando a tensão nos seus terminais vale 12 volts. Então, vamos lá. O primeiro item é verdadeiro. É aquele que ele fala da corrente elétrica de curto-circuito. O que é a corrente elétrica de curto-circuito? Eu tenho a corrente elétrica de curto-circuito quando essa diferença de potencial do meu gerador vale 0. Então, eu pego o meu gerador, né, pego uma pilha, liga um fio de resistência nula entre os dois terminais da pilha. A corrente elétrica que vai passar por esse circuito agora, com a pilha e esse fio de resistência nula, ela é chamada de corrente de curto-circuito. A gente vai ver mais na frente como é que você encontra ela olhando para o gráfico. Mas o conceito, a ideia é justamente essa. É a maior corrente que o teu gerador consegue fornecer. Mas como é que eu consigo essa maior corrente? Fazendo a resistência do meu circuito externo do gerador virar 0. Se a resistência externa vira 0, é desprezível, então eu tenho que esse U também vale 0. Lembra da primeira lei de Ohm, que U é igual a resistência vezes corrente. Se a resistência é 0, esse U vale 0. Então eu vou escrever aqui, ó, a primeira equação do meu gerador. E menos Rzinho I. Esse U vale 0, a força eletromotriz 40, menos a resistência interna, que vale 5, e a minha corrente de curto-circuito, que é a maior corrente que esse gerador consegue produzir. Conclusão, minha corrente de curto-circuito vale 8 amperes. O primeiro item é verdadeiro. O segundo item está errado. Por que está errado? Aplicando a equação do gerador, ó, a minha DDP é igual a força eletromotriz menos Rzinho I. Então, minha força eletromotriz vai ser quanto? 40,
Desculpa, a minha DDP vai ser quanto? 40, que é a força eletromotriz, menos a resistência interna, que é 5, vezes a corrente, que vale 2. Com isso, a minha DDP, né, que é lançada no circuito, vale 30 volts. O terceiro item está correto. Olha, aplicando a equação do gerador, quando essa DDP vale 12, tendo que a minha força eletromotriz vale 40 e a minha resistência interna vale 5, a minha corrente vai ser uma corrente de 5,6 amperes. Então, a resposta, letra D. Tá ok, pessoal? Então, nós vimos agora a equação do gerador, como é que funciona o gerador, o que é um gerador, e uma aplicaçãozinha rápida, um probleminha rápido. Tá ok? Bons estudos. Até a próxima.